Olá, meus queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estarmos juntos mais um dia com a nossa leitura diária. O título da leitura de hoje diz assim: Uma velha heresia com nova roupagem. Estamos trabalhando a lição de número 12, falando aí sobre a sutileza da espiritualidade holística. Antes de fazermos uso das nossas referências bíblicas, porque temos duas referências hoje, eu quero compartilhar com você o ponto 3 da nossa lição, que é o tópico 3, né? Falando aí sobre o fundamento da espiritualidade holística. E um dos fundamentos é a afirmativa de que não há um Deus pessoal. E segundo a aplicação do comentarista da lição, ele diz assim: a espiritualidade holística diz que tudo é Deus, e nós temos que tomar cuidado com isso, tá? Tudo no universo estaria interligado. Esta é uma visão do panteísmo. Preste atenção. Assim, o divino, o homem e a natureza são uma coisa só. Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo. O Deus deles não passa uma energia impessoal que está no universo. Ainda para os adeptos dessa crença, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou Xamã são nomes diferentes para uma mesma entidade. A força cósmica que habita o universo, uma velha heresia com um novo formato e com uma nova roupagem. Eu quero agora ler com você, compartilhar o nosso texto bíblico, que está aí no livro de Colossenses, capítulo de número 2, verso de número 8. Quero fazer uso aqui de duas versões bíblicas. A primeira aí é da nossa Bíblia de estudo de aplicação pessoal, versão Almeida, revista e corrigida. Logo em seguida vamos fazer uso aí da passagem do mesmo texto, mas da Bíblia Linguagem de hoje. São duas versões que trazem aí uma complementando a outra, nos dando aí maior entendimento e interpretação do texto bíblico. Vamos lá, Colossenses capítulo 2, verso de número 8. Diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Esta mesma passagem, na nossa versão Bíblia Linguagem de hoje, Colossenses 2:8. Tenha cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e do Espírito que dominam o universo, e não de Cristo. Por isso aí que nós temos que tomar cuidado quando a gente ouve muitos mensageiros, muitas pessoas aí ministrando palavra, e muito se fala acerca do amor, muito se fala acerca da comunhão, né, do companheirismo, de ser amigáveis. Muitas das vezes, irmãos, não se tem a mensagem da cruz, não se vê nessas mensagens, nem se ouve falar acerca de transformação, salvação, libertação, da pessoa ser transformada e permitir se transformar pelo Evangelho, porque o Evangelho é quem transforma, é quem liberta, é quem tira a pessoa do seu estado miserável e o faz refletir acerca da sua posição e daquilo que ele precisa mudar, daquilo que ele precisa tratar, para que ele tenha comunhão realmente com a pessoa bendita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos que ficar muito espertos quanto a isso. É só a gente ler a Bíblia Sagrada, analisar, interpretar, e com a ajuda do Espírito Santo não ficará dúvida, porque essas mensagens ela precisa de ter aplicação, interpretação, e muitas das vezes as pessoas interpretam, leem, interpretam e aplica
de uma maneira assim, meio que errada, indevida, né? Então a Bíblia primeiro ela tem que ser lida, depois ela tem que ser interpretada e depois ela tem que ser aplicada. Quando nós temos uma mensagem bíblica que não tem leitura, interpretação e aplicação, nós precisamos ficar muito atento quanto a isso. E detalhe, nós ouvintes temos que sempre analisar o contexto daquela mensagem que a gente está ouvindo, para que nós não estejamos aí ouvindo pessoas sem referência e muitas das vezes trazendo para o meio cristão muitas mensagens de coach, mensagens motivacionais que não têm base bíblica, que vai fazer você aí em algum momento da sua trajetória, da sua jornada, se frustrar. Então, uma das características dessas mensagens, principalmente do panteísmo, é fazer com que as pessoas desacreditem de que há um único Deus que rege todas as coisas. E esse Deus, ele requer de nós santidade, ele requer de nós reverência, ele requer de nós a devida obediência. E detalhe, conhecereis a verdade ela vos libertará. Nós, servos do Senhor, ovelhas do Senhor, nós ouvimos a voz do nosso pastor, ok? Quero compartilhar com você a próxima passagem que está aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 3, que diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Nunca se aparte da simplicidade do Evangelho. Amém? Essa foi a nossa leitura diária de hoje. Que Deus em Cristo possa abençoar abundantemente sua vida. Fica com Deus. Até a próxima leitura diária.